Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites, 22ª noite. Dinazade, impaciente em ouvir a continuação da história da noite anterior, chamou sua irmã bem cedinho, suplicando-lhe para prosseguir. Com prazer, respondeu a sultana, ouve-me, pois. É fácil de ver que o sultão ficou profundamente impressionado com o deplorável estado do jovem. O que me mostrais ao mesmo tempo que me horroriza, aguça minha curiosidade. E eu gostaria muitíssimo de saber a vossa história, que deve ser sem dúvida bem estranha. Estou convencido de que o lago e os peixes desempenham um papel importante. Assim, suplico-vos que a conteis. Consolar-vos-ei um pouco, pois é certo que os infelizes encontram alívio na narração de seus males. Não quero recusar-vos tal satisfação, respondeu o jovem, muito embora se me renovem as dores. Mas advirto-vos de antemão que prestai muita atenção com os vossos ouvidos, o vosso espírito e os vossos próprios olhos a coisas que superam tudo quanto a imaginação pode conceber de mais extraordinário. A história do jovem rei das Ilhas Negras. Sabereis que meu pai, Mahmud, era rei deste país, o reino das Ilhas Negras, cujo nome provém das 4 montanhas vizinhas, que antigamente eram ilhas. A capital, onde o rei, meu pai, residia, erguia-se no lugar onde atualmente se encontra o lago que vistes. A minha história vos explicará todas essas mudanças. O rei, meu pai, morreu aos 70 anos. Mal o substituí, casei-me, e a mulher que escolhi para comigo partilhar a dignidade real foi minha prima. Não deixava de dar-me provas de amor. Por minha vez, concebi por ela tamanha ternura que nada se comparava à nossa união, que durou 5 anos. Ao cabo desse tempo, percebi que ela já não me amava. Um dia à tarde, estando ela no banho, senti muito sono e deitei-me no sofá. 2 de suas escravas foram sentar-se, uma à minha cabeceira e outra aos meus pés, cada uma com um leque na mão, tanto para aliviar-me o calor, quanto para me defender das moscas que poderiam perturbar meu sono. Julgando-me adormecido, conversavam baixinho, mas eu, que só tinha os olhos cerrados, não perdi uma palavra do que falavam. Uma delas disse à outra: não é bem verdade que a rainha procede mal, não amando um rei tão gentil como o nosso? Certamente, respondeu a segunda. Eu, por mim, não compreendo e não sei por que ela sai todas as noites e o deixa sozinho. Não desconfiará o nosso rei de nada? Ora, como queres que perceba? A rainha coloca todas as noites na água que ele bebe certo suco que o faz dormir a noite inteira, com o sono tão profundo que ela tem tempo de ir onde bem entende. Ao nascer do dia, ela volta, deita-se novamente ao lado do marido e o acorda, passando-lhe debaixo do nariz um misterioso perfume. Julgai, Senhor, a minha surpresa, aquelas palavras e os sentimentos que me inspiraram. Contudo, por maior que fosse minha emoção, tive domínio bastante para dissimular. Fingi despertar e nada ter ouvido. A rainha voltou do banho, comemos juntos e antes de nos deitarmos, ela me apresentou uma taça cheia de água que eu costumava beber. Em lugar, porém, de levá-la à boca, aproximei-me da janela aberta e atirei-a fora, com tal habilidade que ela não percebeu. Depois, devolvi-lhe a taça para que de nada desconfiasse. Deitamo-nos e, em pouco tempo, julgando-me adormecido,
Levantou-se com tão pouca preocupação que disse em voz alta: durma e tomara que nunca mais despertes. Vestiu-se depressa e saiu do quarto. Com estas palavras, Sherazade, notando que já era dia, calou-se. Dinazade ouvira sua irmã com enorme prazer. Shahriar achou tão digna da sua curiosidade a história do rei das Ilhas Negras que se levantou impaciente para ouvir a continuação na noite seguinte.